Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos trazer a Kepler Weber, uma empresa que foi até um pedido ali, né, no nosso canal. É uma empresa voltada aí para o apoio ao agronegócio, né, montagem aí de silos, toda essa logística integrada de grãos, né? Vamos avaliar aí um pouco melhor os seus últimos resultados, avaliar como se comporta aí os seus indicadores financeiros e comparar ela com outras empresas voltadas para o agronegócio, que são opções na bolsa de valores. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos então começar conhecendo um pouco melhor a empresa, né? As ações ordinárias são negociadas na bolsa, 11% com a família controladora e 23% com a Trígono Capital. A empresa então apresentou ali uma margem EBITDA de 22%, 44% de ROIC no ano passado. Ela tem 40% de market share, então ela é líder nessa área de pós-colheita na América Latina. Ela tem presença em 53 países com agentes comerciais, né? Tem 9 centros de distribuição no Brasil. Ela tem uma capacidade, né, de equipamentos aí para armazenar 5 milhões de toneladas em média para o ano e tem 2 fábricas localizadas no país, né? Um total aí de quase 2 mil empregados. Falando do agronegócio, né, então temos aqui a posição de protagonismo do Brasil em vários produtos, né? Soja representa 55% da exportação global, 48% da exportação global de açúcar, 36% da carne de frango e 31% do café. Então a gente percebe que é uma posição muito relevante, portanto, a presença da empresa, né, está voltadas aí para um ativo prêmio, né, que tem uma posição muito relevante. E essa evolução aí nos últimos 25 anos, né, um crescimento impressionante, né, na produção de grão, né, 5,5% ao ano, em média, né, e por um crescimento de 3% na área plantada. Ou seja, a gente está conseguindo no país uma maior eficiência na produção de grãos, né? Então aqui são as áreas principais da empresa, né? Ele tem uma área voltada para fazendas, agroindústria, negócios internacionais, portos e terminais e reposição e serviços, né? Então a gente tem aqui a evolução dos diversos setores, especialmente fazendas e agroindústria, né, que tem uma posição relevante ali em termos de receita, né, apresentando aí crescimentos também bastante interessantes, de 26% e 12% ao ano nos últimos anos. Vamos então para os resultados anuais consolidados da empresa, né? Então essa evolução aqui a gente observa a receita nos últimos anos. 22 especialmente aí foi um ano que teve um resultado muito positivo para a empresa, né? Isso daí se refletiu no lucro também. E agora 2023 a gente fechou o ano, né? A gente teve no quarto trimestre aí um patamar até parecido em termos de receita, mas com lucro ligeiramente menor do que foi registrado em 2022. Dentro do resultado como um todo, a gente já viu, né, a participação de agroindústrias representa 36% do total e 32% em fazendas, né? Então, são os dois principais setores de atuação da empresa. Em termos de dividendos, a empresa já registrou prejuízo lá atrás, né, mas os bons resultados, aí, especialmente 21, 22, levaram à distribuição de dividendos, aí, que foi uma distribuição bastante interessante para o acionista. Trazendo a questão da dívida, a dívida bruta ela cresceu nos últimos anos, né? Mas podemos considerar aí que esse não é um problema da empresa, uma vez que a sua dívida líquida está num patamar negativo, ou seja, a empresa tem uma posição de caixa relevante que é maior que a sua dívida. Essa é a variação do seu valor patrimonial ao longo dos últimos anos também, que foi crescente. E a posição de caixa da empresa, a gente pode ver a variação nesses últimos anos, né?
de fato a gente teve aí um crescimento do caixa líquido das atividades operacionais que fez com que a empresa tivesse uma posição relevante de caixa. Neste gráfico a gente vê a evolução do indicador preço-lucro da empresa, né? Apesar de ser negociado a patamares mais baixos, ele cresceu bastante nos últimos meses, né? E vamos comparar os seus indicadores com outras empresas. A gente tem a Kepler Weber, a Vamos, né, locação aí de equipamentos, né, e máquinas, a Armac, SLC Agrícola, Três Tentos e a Brasil Agro. Em termos de dividend yield, a Kepler Weber tem uma boa posição em termos de dividend yield, perdendo somente para a Brasil Agro, que tem um valor bastante alto de dividendo. Sua relação preço-lucro da Kepler Weber PEBIT, da PSR, né, e PVP, está num patamar interessante, né? Lógico que ela perde um pouco ali quando comparado com uma ou outra empresa, mas ela está numa média interessante. Sua margem EBIT na casa de 22%, não é um patamar tão alto, mas a sua margem líquida né? A gente observa aí um patamar interessante. E o seu ROI é o maior do grupo aqui. Neste gráfico a gente observa a cotação da ação da empresa, então quem comprou lá atrás essa ação, né, teve um rendimento bastante interessante, uma valorização bastante interessante da empresa, né? Esse gráfico a gente calcula o valor intrínseco, né, pela fórmula de Graham, a gente observa que o preço já chegou num patamar ali de encostar a linha do valor intrínseco calculado. Apesar disso tudo, o único analista da ação ele tem uma recomendação de compra, né, e uma projeção de preço ali chegando na casa dos R$ 14. Lembrando que o vídeo em si não é nenhuma recomendação de compra ou venda da ação. Vamos então para os destaques, né, apresentados pela empresa na sua última divulgação de resultado. Então essa é uma visão geral, né, de todas as áreas da empresa, né? E a gente observa aí a importância especialmente da área de fazendas e agroindústrias. Há algumas obras que a empresa concluiu ao longo do ano de 2023, né? Foco aí exatamente na armazenagem de grãos, né? Há obras internacionais também que foram feitas na Colômbia e na Indonésia, então a empresa também com a sua atuação fora. E alguns fornecedores relevantes ali que foram negociados, né? E tem aí previsão de entrega ao longo do ano de 2024. Então a gente observa ali que a carteira da empresa segue ali, né, com os seus projetos aí de armazenamento. Essa aqui é uma visão do CAPEX da empresa, então aumentou em 23, 28% o CAPEX, com foco aí especialmente no aumento da capacidade fabril da empresa. E a empresa mostrando também que ela teve retornos crescentes aos acionistas nos últimos anos. Né? Algumas notícias recentes a respeito da empresa, né? A primeira delas, né? Preocupação com a safra 24-25, né? Pontos de atenção segundo a XP. Aumento da demanda interna por óleo de soja, né? Deve reduzir a exportação do produto. E o lucro líquido que caiu no ano de 2023, né, em relação ao ano anterior. E finalmente vamos trazer aqui os pontos positivos e negativos para investimento na Kepler Weber. Do lado positivo, a empresa pega carona no sucesso do agronegócio, é uma empresa com caixa, ou seja, dívida líquida negativa no momento. Ela possui boas margens, tem bons indicadores de preço, pior somente que as empresas de sementes, né? A expectativa positiva para o analista da ação. Do lado negativo, a gente tem um cenário pior para o agro esse ano, que pode impactar o resultado da empresa em 2024. O preço da ação cresceu muito nos últimos meses, né? Ou seja, ele teria sido um investimento melhor, né? Lá atrás, a patamares de preços menores. E a empresa pagou bem os acionistas recentemente, mas o histórico dela nem sempre foi assim, né? Então, à medida que ela tenha qualquer balanço aí no seu resultado, ela pode voltar àquela realidade de não pagar ou pagar muito pouco dividendo. Espero que tenham gostado do vídeo do nosso canal. Segue aqui o link para o canal, caso vocês não sejam inscritos e tenham interesse em se inscrever.
e uma opção de vídeo em um dos playlists nossos que a gente tem no canal com diversas opções de ação. E lembrando, o YouTube liberou recentemente o botão Valeu Demais para o nosso canal, então se você deseja contribuir com esse trabalho, né, fique à vontade, clicando no botão ali ele deve abrir opções. Se não quiser contribuir, né, você contribui também compartilhando e curtindo o vídeo. Muito obrigado e até a próxima.